Mensagem número 75, Libertemos, baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44, onde está registrada uma fala de Jesus, onde ele diz assim: disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E Emmanuel, a propósito dessa passagem, comenta: é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação. Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Olha só que coisa interessante, pessoal. Semana passada, nós sorteamos a mensagem, não sei se vocês estão lembrados, que chamava Perdão, Remédio Santo, né? E vocês percebam que nessa passagem, Emmanuel, ao comentar o episódio onde Jesus ressuscita Lázaro, ele procura abordar o tema não apenas do ponto de vista da ressurreição física, né, que é o que o Evangelho descreve, né? Não sei se vocês conhecem essa passagem, quando Jesus chegou ali na casa de Lázaro, parentes dele correram para Jesus e falaram: Lázaro está morto, Lázaro está morto. E Jesus disse: onde é que ele está? E aí foram lá, levaram Jesus até onde estava o corpo de Lázaro, e Jesus promoveu esse que é um dos milagres registrados no Evangelho, que é a ressurreição de Lázaro, né? Então, tudo indica, pelo menos é o que consta na história evangélica, foi uma ressurreição física mesmo. Lázaro, inclusive, dizem os evangelhos, já estava há alguns dias morto, né? Mas o interessante aqui do comentário de Emmanuel é que quando ele vai abordar essa passagem, ele não dá tanto valor à ressurreição física de Lázaro, mas ao fato de Jesus ter dito para os parentes de Lázaro: desatai-o e deixai-o ir. O que quer dizer isso? Veja bem, como Lázaro estava aparentemente morto, ele estava envolto naquelas faixas que antigamente eles envolviam os cadáveres, né? E como Jesus o trouxe de volta à vida, ele teve que dizer para os parentes de Lázaro: desata todas essas faixas para que ele possa voltar a se movimentar no mundo, né? Só que Emmanuel pega o gancho nessa fala de Jesus para dizer que nós também, ao utilizarmos a ferramenta do perdão, também saibamos desatar os nós que nos prendem a velhas mágoas ou velhos ressentimentos que possamos estar carregando dentro de nós, né? Então eu acho isso super interessante, porque na semana passada a gente até fez aquela
consideração de que nos originais dos evangelhos que foram escritos em grego, a palavra perdão, ela ali originalmente significa desligar, que tem uma conexão direta com esse verbo também utilizado aqui no comentário de hoje de Emmanuel, de desatar, desatai-o e deixai-o ir, né? Então o perdão, ele é exatamente isso, ele é um desatar de nós, ele é um desligar-se de pesos, ele é um desligar-se de mágoas, um desligar-se de ressentimentos, de modo que a nossa jornada e a daqueles também que foram objetos do nosso perdão se tornem mais leves e dessa forma entrem dentro da proposta evangélica de Jesus, quando ele diz que é leve o meu jugo e suave o meu fardo. Então, mais uma vez, nós estamos aqui numa semana já seguinte, né, a mensagem que foi sorteada na semana passada, mais uma vez a ênfase nesse tema, né, de sabermos deixar para trás aquilo que nós possamos estar carregando como peso em nosso interior, em termos não só de mágoas e ressentimentos, mas às vezes até de culpas mesmo. Lembra? A gente já falou aqui diversas vezes sobre a questão de que muitas vezes, quando nós agimos mal ou de uma forma que nós consideramos que não foi a mais adequada, muitas vezes a gente fica também carregando aquela culpa, né? De por que eu fiz isso, por que eu agi dessa forma. E nós já dissemos por diversas vezes que isso não é uma boa coisa. Por quê? Porque a culpa é um peso também, né? É um peso e é um nó que nos ata ao passado, né? Porque culpa, ela sempre remete a uma prisão, a algo que nós fizemos lá atrás, que já ficou no passado, mas que nós ainda carregamos vivo através de uma lembrança amarga, digamos assim, né? A qual a gente fica dando vida e renovando a existência de algo que não nos faz bem. Então o perdão também, aqui, ele inclui o auto-perdão. O desatar os nós aqui também inclui o desatar esses nós que nós travamos muitas vezes em nós mesmos, né? Também aprendendo a nos perdoar. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos ainda numa trilha da evolução e num caminho de aprendizado. Os acertos e os erros todos fazem parte das lições que nós precisamos acumular para avançar nesse caminho que vai lentamente nos conduzindo à perfeição espiritual, né? Mas Emmanuel também amplia o alcance desse tema, né? Quando ele diz aqui, nesse parágrafo que agora eu estou mostrando aqui para vocês, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam e abandonam, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Olha que coisa interessante, mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Eu não sei se vocês lembram, por diversas vezes aqui também nas nossas reuniões evangélicas, nós chamamos a atenção para o fato de que, mesmo que a gente não cometa a ação não virtuosa de matar fisicamente, a gente muitas vezes comete essa ação mentalmente, né? A gente fica com uma raiva tão grande de determinadas pessoas que tiveram procedimentos ou comportamentos em relação a nós que nós consideramos assim execráveis, muito negativos. A gente fica com tanta raiva delas que a gente muitas vezes mata elas em pensamento, né? Por isso que Emmanuel está usando aqui essa expressão mortos na cripta de nossas agoniadas recordações, ou seja, a gente fica carregando uma lembrança daquela pessoa altamente negativa, que é como se a gente estivesse carregando um cadáver mental dentro da nossa própria mente, né? Daí, mais uma vez, a eficácia do perdão, né? O perdão, ele deve acontecer não só... muitas vezes até ele nem tem como acontecer, por exemplo, no plano da fala. Muitas vezes a gente nem tem mais contato com aquela pessoa porque ela mudou para muito longe de nós ou porque não há condições de reatar as relações, mas nós precisamos fazer esse perdão mental, esse perdão em pensamento, ou seja, a gente precisa
purificar a nossa mente, limpar a nossa mente de qualquer mágoa e de qualquer ressentimento. Porque esse é um dos maiores obstáculos ao nosso avanço no caminho espiritual. Eu gostei muito desta expressão que Emmanuel usou aqui, acho que nós deveríamos guardá-la, né? Mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. A gente não deve transformar a nossa mente em um cemitério, né? Porque olha só na sequência aqui, essa outra frase que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ó, que Jesus diz assim, ó, lembrá-los é como reavivar velhas úlceras, né? Ou seja, ficar carregando aquela mágoa e aquele ressentimento dentro de nós é como reavivar velhas feridas. Então é uma coisa tal, é como se fosse assim, por exemplo, a gente cortasse um corte fundo na nossa mão, por exemplo, extremamente doloroso, e depois, ao invés de cuidar desse corte, a gente ficasse lá enfiando uma faca ou unha, causando ainda mais dor, né? Eu estou fazendo essa comparação física porque a gente tem uma facilidade maior de compreender metáforas físicas, né? Como a gente ainda tem uma visão muito materializada da vida, quando a gente compara com dores físicas, a gente tem uma compreensão melhor das coisas. Mas do ponto de vista mental, fazer isso que Emmanuel está dizendo aqui, ó, reavivar velhas úlceras, é exatamente a mesma coisa que ficar com uma ferida física, mexendo nela para agravá-la, para ampliá-la, né? Enfiando uma faca ou enfiando uma farpa, né? Ou seja, causando ainda mais dor a nós mesmos, mais ferimento, enfraquecendo ainda mais o nosso corpo. Se a gente carrega velhas úlceras na mente, a gente também acaba enfraquecendo a nossa mente. E por isso a caminhada no caminho espiritual vai se tornando cada vez mais pesada e difícil, se a gente não utiliza essa ferramenta do perdão para nos livrarmos dessas velhas feridas, dessas velhas úlceras, né? E aí Emmanuel continua aqui, ó, se vocês observarem, dizendo assim, ó, entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Tá vendo? Ou seja, retirar não é retirar as pessoas, porque o que nós estamos carregando no nosso coração não são aquelas pessoas, mas são más recordações delas, né? São mágoas que nós temos dela. Então é isso que Emmanuel está dizendo, que é imperioso nós retirarmos do coração, porque senão nosso coração fica pesado, né? Senão nós ficamos como aquela pessoa que quer caminhar e carrega um grilhão amarrado ao pé, né? Já viram aqueles grilhões, né? Que tem umas correntes, uma bolona de ferro grandona, e a pessoa com aquela bola de ferro no pé não consegue caminhar. É a mesma coisa. Quando nós carregamos essas feridas mentais, nós também ficamos presos a esses grilhões que não nos deixam evoluir e avançar no caminho espiritual, né? Por isso que Emmanuel aqui na frente, ó, nessa frase que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ele vai dizer assim, ó, nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente não condena alguém, a gente não traz para nós, para o nosso caminho, o karma daquela pessoa. Percebem? É por isso que o perdão é uma atitude não apenas moral, ele é uma atitude inteligente. Porque quando eu não perdoo, eu fico conectado de maneira negativa com aquele ser, né? E fico angariando dele o que ele tem de pior. Por quê? Porque eu estou conectado, devido à minha raiva ou ao meu ressentimento, com o que ele tem de pior. Então, o que é importante? Que eu, na minha mente, dê a ele um bom nascimento, né? E como é que eu dou um bom nascimento? Abrindo mão de qualquer prerrogativa que eu ache que possa ter de julgamento e dizendo para mim mesmo, né? Ele está no caminho da evolução tanto quanto eu, né? Ele erra tanto quanto eu erro, né? Ele pode me magoar inconscientemente, sem nem saber que eu fiquei magoado, por não entender a forma como eu penso. Ao fazer isso, pessoal, nós estamos fazendo bem à pessoa, né? Deixando que ele se ajuste a si próprio e a nós mesmos, né? Nós estamos, como se fosse assim, a gente está nos desalgemando, né? Daquele peso que nós carregávamos,
e que eu volto a repetir, não é a pessoa em si, mas a forma como nós estávamos nos relacionando com a recordação que tínhamos dela. Ou seja, estamos trabalhando dentro da nossa própria mente e do nosso próprio coração, né? E aí é que Emmanuel vai falar aqui, ó, aqueles que libertamos, olha essa frase, aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Ou seja, o perdão ele é tão eficaz que ele ajuda nós mesmos, porque nós ficamos mais leves, nós conseguimos andar com mais facilidade na vida, como também o perdão é uma vibração positiva que a gente emana em direção ao objeto do nosso perdão. Ou seja, é uma ação de ganha-ganha, ganha todo mundo, né? Todos saem, entre aspas, né, lucrando do ponto de vista espiritual, né? Todos ficam mais leves, todos ficam mais soltos para poder aprender e caminhar com mais facilidade e com mais leveza, né? E aí é que Emmanuel vai concluir dizendo assim, ó, se alguém, esse último parágrafo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Que constrangimento é esse do qual a gente deve desatá-lo? É porque as mágoas que a gente carrega, ou que os outros carregam de nós também, é como se fosse uma atadura, né? Uma amarra, né? Que os prende ou que nos prende. Agora, quando nós intimamente nos desvencilhamos dessas más recordações, nós também nos protegemos de vibrações negativas que outros por ignorância possam estar emanando em relação a nós, percebem? Nós só podemos ser objeto de vibrações negativas, seja de seres encarnados ou de seres desencarnados, se nossa sintonia estiver negativa. E o que o perdão faz? O perdão é uma das atitudes morais mais sublimes, então é uma das atitudes que mais elevam o nosso padrão vibratório. E elevando o nosso padrão vibratório, ele, ao mesmo tempo em que ajuda os demais a caminhar, ele nos protege também de tudo aquilo que porventura possa ser negativo para nós, tanto vindo do mundo encarnado, quanto vindo do mundo desencarnado, né? Então essa mensagem de hoje, ela se conecta diretamente, vocês vejam que a gente faz isso por sorteio, né? Mas a gente sabe, dentro da doutrina espírita, que não existe acaso, né? E essa mensagem de hoje, que é liberemos, ela se conecta, libertemos, né? Tá aqui o título, ela se conecta diretamente com a mensagem da semana passada, que era perdão, remédio santo. Por quê? Por que o perdão é um remédio santo? Porque ele liberta, né? Ele conecta diretamente com aquela afirmação de Jesus quando ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade nada mais é do que isso. Se nós agimos positivamente, nós caminhamos melhor na vida, né? Nós caminhamos com mais leveza, com mais suavidade, com mais amor e com mais compaixão.